A gente abre esta edição falando mais ali sobre as falas, mais um duro ataque de Lula a Roberto Campos Neto. O presidente voltou a subir o tom contra a política monetária do Banco Central. Lula criticou os juros altos e disse que o presidente do Banco Central não foi eleito para nada. Ele voltou a defender a tese de que o país não tem inflação de demanda que justifique, então, um afrouxamento e citou que o PIB do último trimestre de 2022 foi negativo e que a economia brasileira não cresceu no ano passado. Por isso, não justificaria uma taxa de juros alta. Num tom mais firme, mais duro desta vez, o que o presidente falou, abre aspas. Esse país tem uma pessoa que foi eleita para presidi-lo. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Tenho que prestar contas ao Congresso Nacional, prestar contas à Câmara e ao Senado, ao Tribunal de Contas da União, à sociedade brasileira e aos meios de comunicação que estão toda hora me cobrando. Ora, porque esse cidadão que não foi eleito para nada, acha que tem o poder de decidir as coisas, chamando aí, fazendo referência, mais uma vez, Roberto Campos Neto como cidadão. O presidente ainda voltou a cobrar justificativas para o atual patamar da Selic e destacou 3 compromissos previstos em lei para o Banco Central. Além do combate à inflação, a preocupação com o nível de emprego e a atividade econômica. Vamos seguir aqui falando mais sobre este tema, este assunto. Afinal, Felipe Nascimento chegando aqui na nossa bancada. Muito bom dia para você, Felipe. Acho que essa é a pauta aí. Mais um dia, trazendo o tom aí sobre essas críticas do presidente. Bom dia, Paula. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, a agenda cheia, muitas coisas aconteceram nos últimos dias, principalmente agora a volta do presidente Lula criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente tinha visto esse movimento um pouco mais enfático há alguns dias, semanas atrás. Depois o clima deu uma arrefecida, colocaram panos quentes e mais uma vez esse tema volta à tona, principalmente por conta, depois dos dados do PIB brasileiro que foram divulgados nessa semana, mostrando uma desaceleração no 4º trimestre do ano passado. Possivelmente o presidente Lula, junto com a equipe econômica, acreditam aí, o Lula e a equipe econômica acreditam que a taxa de juros está sendo um fator determinante para o baixo crescimento da economia brasileira no último trimestre, Inclusive fala bastante a questão de inflação de demanda. O mercado financeiro, claro, deve sentir hoje reflexos da repercussão dessas falas do presidente Lula, que chamou de absurdo o fato de algumas pessoas defenderem que ele, presidente, não pode criticar o trabalho de Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Lula disse o seguinte, abre aspas, o presidente da República pode criticar. O que eu não posso é ser leviano e dizer coisas que não sejam verdadeiras. Lula complementa, estou dizendo a máxima verdade, não existe explicação para a taxa de juros ser 13,75%. Não existe excesso de consumo, não existe inflação de consumo nesse país. A economia não está crescendo, o povo não está comendo. Então, não tem nenhuma razão para juros altos. Fecha aspas para o presidente Lula. Paula, que mais uma vez volta a citar essa situação da inflação de demanda, É interessante, quando a gente fala inflação de demanda, são muitas pessoas querendo determinado bem, querendo determinado serviço, e justamente pela oferta ser restrita, a demanda é muito alta, o preço sobe, E acaba sendo justamente o que está acontecendo, A gente tem conversado com economistas, tem conversado com os nossos próprios comentaristas aqui, Alan Gani, Alexandre Cabral, Marcos Saravalli, todo mundo, Vandique Silveira, todo mundo fala sobre esse crescimento na demanda, mais pessoas buscando serviços, mais pessoas buscando alguns produtos e com isso, obviamente, o preço sobe. Então, presidente Lula citando mais uma vez e me parece que é uma coisa orquestrada, viu, Paula? Porque a gente viu Simone Tebet essa semana falando sobre inflação de demanda, isso, a gente já viu integrantes do governo falando de inflação de demanda, a gente viu ontem presidente Lula falando de inflação de demanda. Então, essa questão, orquestrada aparentemente para justificar um pedido, uma crítica aos juros nos patamares atuais,
tentando fazer com que, com o juro menor, o país cresça. E só lembrando, né, para justificar essa questão da inflação de demanda, né, diz que juro alto não combate esse tipo de inflação, a outro tipo de inflação. Então, o Lula e a equipe dele e integrantes do governo tentando justificar que não seria justificável um juro alto porque não tem inflação de demanda, ao contrário do que todos os especialistas dizem aqui. Paula. Felipe, e como você bem pontuou, né, parecendo ser aí orquestrado, várias figuras, né, ministra do planejamento, o próprio presidente, que trazendo aí esse termo, né, da inflação de demanda, e a gente está aí há poucas semanas, vamos dizer praticamente 3 semanas da próxima reunião do Banco Central, né, do Copom. Eles já começam então a fazer, né, o que tudo indica, uma pressão para que então Campos Neto na próxima reunião, não Campos Neto, né, e a gente cita aqui, o próprio presidente cita o Campos Neto, mas ele mesmo disse que essa não é uma decisão dele, é uma decisão técnica de toda a equipe, né, que faz parte ali da política monetária do Banco Central, mas Lula já começa mais uma vez elevando esse tom, desta vez muito mais firme, né, trazendo aí até a questão de, além de chamar ele de cidadão, falando que ele não foi eleito, ele não teria, né, quem foi eleito é o Lula, trazendo ali um tom, né, muito mais ali firme e forte nesse sentido, mas há poucas semanas da próxima reunião do Copom, que acontece agora no final do mês de março. Pois é, Paula, parece que é uma personificação, né, você acaba elencando ou elegendo uma pessoa para poder fazer as críticas a uma instituição como um todo, que é o próprio Banco Central. Como você bem comentou, é um colegiado que toma decisão em relação à política monetária e o voto de Campos Neto é em meio a vários outros diretores. Porém, né, a figura do Campos Neto é o presidente. Inclusive, na outra semana, o ministro Fernando Haddad havia comentado que o próprio presidente do Banco Central seria a primeira vez na história que um presidente do Banco Central começaria um governo eleito pelo governo anterior e que isso poderia trazer ali um mal-estar, obviamente por conta da independência e autonomia do Banco Central que foi votada pelo Congresso em 2021. Então, né, parece que essas críticas, né, são uma forma de personificar no presidente do Banco Central, né, as críticas e também os receios que a equipe econômica está tendo, justamente porque já estamos há 2 meses do novo governo e ainda não houve sinalizações mais contundentes em relação à economia. A gente fala arcabouço fiscal, a gente fala reforma tributária, reforma administrativa e é aquele conjunto de medidas necessárias para que haja algum tipo de sinalização e previsibilidade, não só para o mercado financeiro, mas para a economia como um todo, além, é claro, né, Paula, desse PIB mais baixo do 4º trimestre, trazendo algum tipo de preocupação, porque até então pode-se falar que foi do governo anterior. A equipe econômica mesmo falou que o PIB mais baixo no 4º trimestre foi reflexo da conduta do governo anterior. Agora, nós já estamos em março, é o último mês do 1º trimestre. Daqui a pouco vem os dados do 1º trimestre e aí já não se pode mais culpar a gestão anterior, vão ter que assumir as suas condutas, vão ter que assumir os seus atos, né? E aí não tem mais em quem jogar a culpa. Mas pode ainda continuar... Herança maldita. Herança maldita, mas ainda assim, né, falar que no atual patamar da Selic não tem crescimento, é o que ele está, né, costurando já e fazendo aí já essa peça, colocando essas peças nesse alinhamento aí dentro desse tabuleiro.